Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje é 14 de agosto, sexta-feira. E a nossa aula de hoje vocês vão pegar o seu material de estudo, esse livro aqui, o livro integrado, e vão abrir na matéria de matemática, tá bom? Vamos estudar hoje matemática. E vocês vão abrir na página 178, debaixo da lição 10, nós vamos estudar divisão, tá bom? Vamos estudar divisão de números naturais. Muito bem. Mas antes, seria muito bom vocês, se você tiver em casa, um pacotinho desse aqui, ó, de palhetinho de picolé. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eles vão ajudar você a fazer a divisão, tá bom? Aprender a fazer divisão. Mas eu não tenho, professora, palhetinho de picolé. Tudo bem, mas se você tiver o material dourado, sabe aquele material dourado que a gente já utilizou ele em outras aulas? Aí vocês vão pegar lá todas as dezenas, tá vendo aqui? Vocês vão lá, peguem todas essas dezenas aqui e que elas vão ajudar vocês também a estudar a divisão. Muito bem, vamos lá para a nossa aula. Então, divisão de números naturais. Aí na figura nós observamos um exemplo. Nós temos aí o Rodrigo. O Rodrigo, ele tem 16 soldadinhos de chumbo e ele quer fazer 4 fileiras, cada uma com a mesma quantidade de bonecos. Como é que ele vai fazer isso? Quantos soldadinhos vão ficar em cada fileira? Então, se você tiver em casa, né? Aí você vai ver a figura aí. Ele ele fez 4 fileiras, colocou 1, 2, 3, 4 fileiras. E em cada fileira ele foi colocando quantos bonequinhos? Se nós for prestar atenção, conferindo, ficou 4 soldadinhos em cada fileira. Então, 16 soldadinhos dividido em 4 fileiras é igual a 4 soldadinhos em cada fileira. Isso que o Rodrigo fez, ele fez uma divisão. E a divisão, ela está no nosso dia a dia. Nós fazemos muito isso no nosso dia a dia, tá bom? Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção agora de que maneira podemos representar a divisão. Acompanhe aqui no livro, por favor. Muito bem, então eu coloquei agora aqui o livro para a gente ver como a divisão pode ser representada. Nessa primeira aqui, ó, nós temos aqui 16 dividido por 4 é igual a 4. Como nós chamamos esse número 16 aqui? Nós chamamos ele de dividendo. E o número 4 nós chamamos de divisor. E o segundo número 4 nós chamamos de quociente. Tá bom? Muito bem. Essa normalmente ela vem dessa forma, tá? Mas eu quero, para mim chegar nesse resultado aqui, eu tive que armar a conta. Olha só, o que é a armação da conta? Eu vou pegar o dividendo, que é o 16, vou fazer esse desenho bem aqui, ó, tá vendo? O nome desse desenho se chama chave. Aqui no quadro diz assim, ó, quando utilizamos a chave, que é esse formato aqui, nós dizemos que armamos a operação. Então, toda vez que você ouvir eu falar armem a conta de divisão, é para você fazer dessa forma aqui, tá bom? Então, desse lado aqui eu vou colocar o meu divisor. Então, imagine que, né, digamos que eu tenho aqui apenas esses números, 16 dividido para 4, certo? Para mim chegar nesse número aqui,
eu tenho que saber multiplicação. Por quê? A multiplicação vai me ajudar muito a fazer a divisão. Por exemplo, se eu sei que 4 vezes 4 é igual a 16, então eu já sei que 16 dividido para 4 vai ser 4. Então, 4 vezes 4, vou colocar aqui o 16, vou colocar esse tracinho que é a subtração e vou ter o resultado 0, porque 6 menos 6 é 0 e 1 menos 1 é 0. Ok? Então, essas duas maneiras aqui nós representamos a divisão. Qual é o sinal da divisão? É esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo nós dizemos, quando vamos ler ele, né? Nós dizemos dividido por. Bom, gente, essa foi a aula de hoje, tá? Da divisão. Muito bem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a atividade. Lá na página 179, nós temos a atividade. Muito bem. Aí na atividade número 1, fala assim: circule as figuras do primeiro quadro, repartindo-as igualmente como se pede no segundo quadro. Depois escreva a operação realizada. Então, aí na letra A, eu vou ter ali 6 peixinhos. E no outro lado eu tenho 3 aquários. Você vai circular a quantidade de peixinho que vai ficar em cada aquário. Quantos peixinhos vai ficar em cada aquário? Quando você terminar de fazer aí você vai colocar lá embaixo na linha a forma de divisão. Aí você vai fazer dessa forma aqui, você vai colocar dessa forma que tá aqui, tá bom? Não esses números, claro, mas você coloque lá e depois responda quantos peixinhos vão ficar em cada aquário. A letra B, a mesma coisa, tá bom? Eu tenho aí 8 peões e eu tenho 2 meninos. Quantos peões cada menino vai ficar? Com quantos cada um vai ficar? Aí você responde, coloca lá e procure e coloque a resposta, tá bom? Muito bem. A letra C e a letra D também da mesma forma. Vamos lá para número 2. A número 2 é assim: resolva as divisões. Então, você vai colocar aí o resultado na linha, mas para mim chegar a esse resultado, aí eu vou ter que fazer a segunda maneira de fazer a divisão, que vai ser dessa forma aqui, tá? Você vai pegar aí, ó, por exemplo, eu tenho o 21, aí você vai colocar 21 dividido para 3, aí você vai fazer a conta. Para lhe ajudar, aí você usa um material de apoio, tá? Que você tem, pode ser palitinho ou o material dourado, né? Use as dezenas para estar fazendo assim. Aí você vai saber a divisão, tá bom? Aí você vai fazer isso até na letra F, ok? Terminada aí, você vai lá na página 180. Na página 180, tá vendo aqui? Eu tenho uma tabela, 2 tabelas. O que você vai fazer nessas tabelas? Você vai fazer uma tabela de divisão. Então, você só vai colocar o resultado da tabuada. Eu tenho da tabuada 1, 2, 3, 4, 5 em cima e a tabuada 6, 7, 8, 9, 10 embaixo. Tá bom? Então, essa foi a aula de hoje de matemática falando sobre divisão, tá? Então, hoje a gente só vai estudar, aprender nessa primeira parte a repartir em partes iguais. Então, use qualquer objeto, né? Eu mencionei esses aqui, né? Mas você pode usar tampinha de garrafa, ou qualquer objeto que você possa assim estar utilizando para você aprender a fazer a divisão, tá bom? Muito bem, por hoje é só, então a gente se vê na próxima aula. Tchau!